Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Criador de tudo e de todos nos inspire, proteja e nos dê bom ânimo para que possamos enfrentar os óbices da vida. O tema de hoje faz parte do nosso dia a dia. Diariamente nos deparamos em resolver determinados assuntos nos quais temos que tomar esta ou aquela decisão. Livre-arbítrio. Os irmãos sabem, conhecem subejamente, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. E a relação que temos com esse mundo. Isso está lá, então, o que é o Espiritismo. Nós temos, dentro da doutrina espírita, alguns fundamentos, que os irmãos sabem. Algumas colunas, como alguns pontos fundamentais, como, por exemplo, a existência de Deus, imortalidade da alma, lei da causa e efeito, livre-arbítrio, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicação com os espíritos, fé raciocinada, evolução. Todos esses pontos fundamentais, todas essas colunas que compõem a doutrina, eles servem de ferramentas para que possamos atingir o objetivo fundamental de nossa existência. E por que não dizer da humanidade? Mas qual é o principal objetivo, segundo a doutrina espírita, de existirmos? Para quê? Ou para o que reencarnamos? Lá no livro dos Médiuns, no capítulo 26, da pergunta 22, ele nos dá a explicação. Quando ele nos explica que não vos esqueceis que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, nossa, de cada um, individual. Nessa mesma pergunta, há uma nota do rodapé, ele conclui, afirma-se, a finalidade do Espiritismo é a nossa transformação moral. Então, dentro desse processo está a lei da causa e efeito, o livre-arbítrio. Quando temos que tomar decisões que vão impactar em nossa existência. Basicamente, o que é livre-arbítrio, né? É a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade.
isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Livre-arbítrio consiste na liberdade que o homem tem de pensar e de agir de acordo com sua vontade nas diferentes situações da vida. Vocês vejam que estão presentes dois aspectos: liberdade e vontade. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Vontade é a faculdade que todos nós temos de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Agora, segundo a doutrina espírita, livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não, de seguir tal ou qual caminho para o nosso adiantamento, e que é um dos atributos essenciais do Espírito. Está lá em Obras Póstumas, capítulo 3, item 16. Ainda em seguida, um pensamento e vontade. É uma potência da alma que se manifesta no homem em grau diferente de desenvolvimento, sendo fonte de bênção ou de malefício, de acordo com o uso abusivo que se faz do livre-arbítrio. Cada um de nós, cada espírito reencarnado, como nós temos o livre-arbítrio, o desenvolvimento às vezes é mais lento, da nossa obstinação em não praticar o bem. E nisso nós podemos persistir séculos e séculos, né? Até que chega o momento em que, cansando de afrontar a justiça de Deus, nós nos dobramos nossos joelhos e decidimos mudar de forma de pensar, através da nossa vontade. Nenhum espírito está na condição de não se melhorar. Todos nós temos a possibilidade de progredir. Isso é comum a todas as criaturas. Basta não, mas ele tem que querer, tem que ter vontade, tem que ter desejo. A liberdade está condicionada, portanto, à vontade. Mas o que é vontade? É essa faculdade que nós temos de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Ao desenvolvimento do livre-arbítrio, segue-se que o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 780. Meus irmãos, a posse do livre-arbítrio, ele é adquirido de modo gradativo, paulatino, de acordo com as
aquisições do espírito nosso no campo do autoconhecimento, das experiências, nas múltiplas reencarnações que nós temos, que essas reencarnações vão nos proporcionar conscientização das nossas responsabilidades perante a nós mesmos, né? O espírito são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Lá no Livro dos Espíritos, questão 114. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando, passam para uma ordem, de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então vocês vejam que lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar aquelas ordens, as mais variadas ordens de espíritos, que vão desde os espíritos que estão iniciando a sua jornada até os espíritos puros. E isso depende da nossa vontade, do nosso desejo e da nossa liberdade em acertar o nosso rumo de vida, né? Porque os espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. É claro que as leis são imutáveis. Elas não estão sob o nosso capricho, né? Para atender o capricho de ninguém. Elas são imutáveis. Como o homem é livre para agir, num sentido ou no outro, as consequências dessa sua ação, elas são de uma maneira normais, porque nós colhemos aquilo que plantamos, né? Olha, segundo a justiça, as almas devem ter, temos as nossas responsabilidades, mas para isso é necessário que estejamos livres, né? Para escolher entre o bem e o mal. Há um tempo, bem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Isso está lá em Livro dos Espíritos, questão 122. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, não seria responsável por suas ações, como tal, não poderia responder por seus atos e nem progredir por seus méritos.
Liberdade é a capacidade de poder agir por si mesmo, com autodeterminação, independentemente de toda coerção exterior. Aqui é um tema: fatalidade. Existe fatalidade em nossa vida? Nós temos que... Acontece o seguinte: vamos voltar aqui só o anterior. É a liberdade, né? Quando nós estamos no plano espiritual, aqueles que já estão, aqueles que começam a sua caminhada no plano evolutivo, os irmãos sabem que esses não têm ainda não desenvolveram a capacidade de conhecimento, de escolher quais os principais objetivos durante a sua reencarnação. Para esses, a espiritualidade maior escolhe quais os principais objetivos que se terá que cumprir durante o seu processo reencarnatório. Algo que não seja superior às suas forças. Mas aqueles que já desenvolveram a autoconsciência, já têm conhecimento, já se encontram em condições de escolher quais os principais objetivos a serem conseguidos durante a sua reencarnação, eles escolhem quais os seus principais objetivos dentro da sua possibilidade de realização. Assim, aí então, o processo de liberdade, ele, nos planos mais baixos, ele não é integral, ele se amplia à medida que nós evoluímos, né? Então, nós precisamos também fazer uma observação seguinte: estabelecido esse ponto de que o homem, nós somos livres, né? Na pauta da nossa educação, dos nossos méritos, nós é que escolhemos os principais objetivos da nossa existência. Então, na espiritualidade, muitas vezes nós escolhemos desencarnar de um modo violento. Quando isso acontece, aí está a fatalidade. Nós iremos desencarnar daquele modo violento em que nós escolhemos, que nós encontramos, que nós supomos que fosse a melhor forma de resgatarmos alguns equívocos que cometemos durante o nosso pretérito. Mas, em se tratando de tomar atitudes no campo da liberdade íntima, no campo da moral, no campo da emoção, nós somos livres.
Ninguém pode decidir por nós aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete. Nós somos plenamente responsáveis pelas nossas ações. Fatalidade. Segundo o dicionário, destino inevitável fixado pelo destino. Acaso infeliz e funesto. A fatalidade opõe-se à liberdade. A fatalidade opõe-se à liberdade. As predisposições instintivas do homem, que o homem traz ao nascer, não são obstáculos ao seu livre-arbítrio. As predisposições instintivas são as do espírito antes da reencarnação. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Como nós temos o livre-arbítrio, em nada entra a fatalidade e nas nossas ações individuais. Que são as nossas ações individuais, elas têm duas fontes distintas, que são independentes uma das outras. O espírito escolheu voluntariamente, na erraticidade, antes de reencarnar, as suas provações. Isso no campo de como vimos desencarnar, quais os principais acontecimentos. Fatalidade mesmo é aquilo que nós temos de renascer, reencarnar e evoluir. Essa é uma fatalidade. Queiramos ou não, nós temos, mas por mais equivocado que sejamos, chega uma hora em que cansamos do sofrimento, cansamos dos equívocos e instintivamente, conscientemente, desejamos mudar o nosso comportamento. Sobre o livre-arbítrio, pode-se concluir que o homem não é fatalmente elevado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 8, século 2. A nossa responsabilidade, os atos são consequências dos nossos atos. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir como quiser.
Assim, o livre-arbítrio existe no estado do espírito, como a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, como faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente estejamos submetidos. Resumo: o homem não é fatalmente levado ao mundo. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino, está lá ainda na questão 872. Pode, como prova ou expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio em que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas terá sempre a liberdade de agir uma coisa. Voltamos àquele aspecto anterior: vontade e liberdade. Não estamos com isso criticando ninguém. Não estamos tecendo considerações desairosas a ninguém. Apenas alertando a nós mesmos nossa responsabilidade em termos de tomarmos as decisões, de sermos fortes em nossas decisões, em benefício de nós mesmos. Não no sentido egoísta, mas porque é lei da natureza evoluir, se melhorar o seu padrão de comportamento, nosso padrão de comportamento, pois esse é o objetivo da doutrina espírita: nos tornar pessoas melhores, mas conscientes do o porquê e para que vivemos. De onde viemos, para onde iremos. Tudo vai depender do nosso processo, das nossas ações, dos nossos comportamentos no decorrer da nossa existência. Não podemos esquecer que a cidade onde nascemos, o trabalho que desenvolvemos, a família onde habitamos, os membros que a compõem, são todos peças de um passado que se ajustam e que juntos estão se depurando, estão se melhorando.
estão eliminando determinados traumas. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que apresentam o homem como consequência da escolha de existência feita pelo Espírito. Pode deixar de haver fatalidade no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do homem modificar o curso das coisas. Concluindo, meus irmãos, a fatalidade jamais se encontra nos atos da vida moral. Esses nossos deslizes morais não foram escolhidos quando da espiritualidade, quando na espiritualidade. São consequências ainda do nosso deslizes como seres humanos, os quais não querem dizer que estejamos obrigados a ele. E se cometido, temos a oportunidade de superá-los com o conhecimento, com o perdão de Deus e de nós mesmos, a nós mesmos. O Senhor de tudo, o Senhor de todos, nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. E obrigado pela paciência, pela tolerância. Uma boa noite a todos. Vamos aproveitar o silêncio desta noite